Saudações, estimados telespectadores. Estamos na quinta edição do programa Interações no FEMAS Channel. Dizer que hoje temos como tema a socialização secundária como fonte de desvio do comportamento nos adolescentes. Para este tema temos aqui o nosso convidado, o Sr. Laxo Queres, de referir que ele é engenheiro geólogo e ambientalista. Implementou vários projetos de educação ao nível da comunidade, não só, também é fazedor de rádio. Sim, desde já passo a convidar para uma saudação. Sim, Sr. Laxo Queres. Boa tarde, telespectadores, e boa tarde aos colegas. Dizer muito obrigado pelo convite. Obrigado. Quero convidar o nosso psicólogo residente, o Sr. Emêncio Chipose. Sim. Boa tarde a todos os telespectadores que nos ouvem e que nos apoiam. E muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui a discutirmos aspectos que nos dizem respeito, que nos interessam em relação à sociedade. Muito obrigado. Sim, como dizia, hoje temos como tema a socialização secundária como fonte de desvio no comportamento dos adolescentes. Sim, Sr. Laxo Queres, o que é socialização secundária? Bom, primeiro é importante referenciar o que é isso de socialização antes de irmos à socialização secundária. Dizer que socialização é a assimilação de hábitos ou costumes característicos em que um grupo social apresenta, onde na qual também uma certa pessoa ou um indivíduo é membro funcional de uma dada comunidade. Para a socialização secundária, digamos que na socialização secundária é um espaço, é o segundo espaço onde o indivíduo adquire algumas características diferentes da socialização primária, porque a socialização secundária ela é diferente, primeiro, é diferente do seu habitat normal, onde a pessoa estava acostumada a viver, nesse caso, que é numa casa onde passou a adquirir aqueles primeiros conhecimentos, passou a adquirir a sua primeira crença. Então, a socialização secundária passa a ser o local onde esta pessoa passará a frequentar depois da sua casa. Então, isto pode ser na igreja, pode ser na escola, mas a escola é o principal ambiente da socialização secundária. Assim tanto como o local onde convive com os amigos pode vir a ser a socialização secundária. Muito obrigado. Sim, qual é o seu parecer, psicólogo Emêncio? Bom, mais uma vez obrigado. Como dizia o meu colega painelista, a socialização antes é um processo, de aquisição de crenças, de hábitos, de atitudes, e que este processo vai ocorrer no meio, dentro do seio da sociedade. Ao passo que socialização secundária, para falarmos da socialização secundária, temos que também falar da primária, que são as fases. Nós passamos da fase da primária para a secundária, como fase do processo todo da socialização. Antes é importante frisar que todo ser vivo, nós como ser vivo, nós nascemos em termos de valores culturais, hábitos, nascemos mas o meio em que nós estamos inseridos vai ser responsável em nos ceder, em nos dar essas crenças, essas peculiaridades. Então, a socialização secundária vai ser um processo de aquisição de valores, através da escola, como dizia o meu colega, já saímos, enquanto na socialização primária é o processo da infância, aquele processo da infância, onde temos aquele componente de questão de língua, hábitos e questão de respeito e personalidade, mas já na socialização secundária já entramos na fase da adolescência e também encontramos na fase adulta, já que a escola é a questão do trabalho, a igreja, os amigos, Então, marca um espaço muito importante naquilo que são as nossas atitudes. Sim, senhor. Sim, caros telespectadores, estamos ainda no programa Interações
Hoje iremos abordar aqui diversos assuntos. Como é que, ou melhor, o que é comportamento desviante? Porque estamos a dizer aqui, logo a priori no nosso tema, a socialização secundária como fonte de desvio no comportamento dos adolescentes. Então, comportamento desviante, nós gostamos de perceber aqui, não é? Estamos a dizer fonte de desvio de comportamento nos adolescentes. Obrigado. Quando falamos de comportamento desviante, estamos a falar daquele todo comportamento que está fora dos padrões normais culturais. Sim, senhor. O que estamos a dizer, quando nós estamos na sociedade, existem padrões que ditam, que vão organizar, orientar certos comportamentos. Sim. E quando nós agimos fora daqueles padrões normais, e nós dizemos que esse indivíduo tem um desvio comportamental, tem um comportamento desviante. Por exemplo, a nossa sociedade acredita que, por exemplo, o consumo de drogas não é bom, não é? Por exemplo, existem alguns cortes, por exemplo, não é, na adolescência, que só nós por vermos conseguimos dizer, não, esse corte não é saudável, não é? Então, corte de cabelo. De cabelo, exatamente, corte de cabelo. E a própria roupa, não é? Existe uma certa roupa que as pessoas usam e nós temos que olhar dentro daquilo que a sociedade condena. Quer dizer, achamos que há um desvio daquilo que seria o ideal, não é? Então, tudo aquilo vai ser um comportamento desviante, que está fora dos padrões normais. Sim, nosso convidado aqui, vamos ouvir. Bom, mais uma vez, como estava a dizer aqui o meu colega, o Enécio, dizer que na sociedade, ou a sociedade por si só, ela é feita de regras. Sim, senhor. A sociedade é feita de regras e essas regras devem ser cumpridas por nós todos. Então, quando alguém se desvia daquelas regras, ela afasta-se daquelas regras, vai quebrando as regras, esta pessoa já está a apresentar um comportamento desviante. Então, o que quer dizer que a pessoa que tem um comportamento desviante é aquela que ela já vive num mundo diferente do outro mundo, aquele mundo normal que nós conhecemos, em que as coisas são feitas numa linha reta, ele já está a pular daquela linha. Começa a consumir o álcool, vai fumando, são drogas, por mais que você tente trazer aquela pessoa para resgatá-lo, mas já estava lá, ou já estava inserido naquele comportamento desviante. Então, este que é o comportamento desviante. Sim. Dia após dia se considera que na fase da adolescência é uma fase muito, mas muito perturbada, não é? Nos adolescentes em que se deparam com diversos desafios, não é? Tendo em consideração que o adolescente tem um comportamento desviante. Então é uma fase de muita turbulência. Então por que temos que considerar assim, ou o que tem a dizer em torno disso? Sim, dizer que a adolescência é uma fase de mudança. Sim. Não sei se percebe. É uma fase de mudança de um certo indivíduo que sai da infância para uma fase adulta ou para a fase da juventude. Então, é na fase da adolescência onde todo indivíduo, seja raparigas, tanto como rapaz, apresentam uma característica diferente daquilo que era o seu normal quando era pequeno. Porque aí aquele jovem ou o adolescente quer experimentar todo tipo de situação, todo tipo de coisa que ele encontrar na sua frente. É nesta fase da adolescência onde os próprios jovens ou o próprio adolescente já passa a se desviar se nós não tomarmos muita atenção. Porque quer experimentar aquilo, quer ver lá, tem a pessoa que está na fase adulta que já consome o álcool. E ele quer experimentar também, porque está na fase da adolescência. Qual é a reação? Qual é a reação do álcool? É o cigarro, vai também lá experimentar. O que acontece com o cigarro? Então, esta fase é uma fase muito complicada, onde eu gostava de chamar a atenção a todos os pais encarregados de educação para prestar muita atenção nesta fase da adolescência, porque todo indivíduo torna a ser muito nervoso, agressivo,
nessa fase da adolescência. Se você se você falava alguma coisa, impunha algumas regras para a criança, enquanto para o jovem, na altura, quando ele ainda era criança, na fase da adolescência, se você diz para ela, olha, isso não deve ser feito assim, faz desta maneira, já vê uma resposta grossa. Já vê lá dizer que não, isto não é para mim, isto é aquilo. Pronto, ele ali que sai, vai conviver com outro tipo, com uma outra camada de amigos que também estão na fase da adolescência, ou se calhar alguns que já são mais velhos do que o próprio adolescente e vão vivendo esse comportamento desviante. Quer dizer, ele olha mais em poder fazer a sua vontade. É claro, ele já se sente... Ele não se sente bem entrando em contradição com aquilo que são seus anseios. De facto, ele já se sente, como posso dizer, autônomo daquilo que são as suas decisões. Sim, qual é o seu parecer? Bom, nós é preciso percebermos que quando falamos de adolescência, estamos a falar de alguém que já passou do processo de infância, não é? Está indo para está dentro da socialização. Okay. Sim, por que se considera a fase da adolescência uma fase muito turbulenta? Bom, dizer que a fase da adolescência é turbulenta porque é uma fase de mudança comportamental em um certo nível. Primeiro, que ele de antes era menino. Depois de menino já está a passar para uma fase adulta. Então, esse processo de mudança de menino para a fase adulta, aí existe um grande problema. Toda criança ou todo adolescente quer experimentar nova coisa. Olhamos, primeiro é que até para o físico da pessoa, por si só, já muda. Então, o comportamento também vai ter que alterar-se, de facto, porque se ele pensava como menino, agora já não pensa como menino, já vai pensar como adulto. E o adolescente olha mais para aquela pessoa que está mais próxima, a pessoa que, o vizinho, se calhar, é aquilo que são ações que ele vem fazendo. Ele vai se espelhando naquele tipo de ações. Por exemplo, eu há dias atrás estava aí a ver uma rapariga. Ela dizia o seguinte: quando eu completar os meus 10 anos, quero começar a fazer atividades. Quero deixar de brincar com bonecos, quero passar a fazer atividades caseiras. Ela não estava a ver a hora. O dia que fez 10 anos de idade, pronto, veio de lá que eu já fiz 10 anos. Já quero começar a aprender a cozinhar. Agora já quero começar a limpar a casa. Então, você passa aí a assistir, ela já está a experimentar todo tipo de atitudes. Então, se esta criança vive num ambiente perturbado, num ambiente em que as pessoas que estão lá são pessoas que consomem álcool, consomem drogas, ela vai ter que experimentar também aquele tipo de coisas, aquele tipo de atitude que está lá a se viver. Olha, as práticas que aquela casa está a viver. Sim. Então, esta é por essa razão que na adolescência os adolescentes passam a ser mais agressivos, passam a ter um comportamento desviante, porque eles já se acham autônomos daquilo que é o seu próprio pensamento. Obrigado. Sim. Doutora Messi, qual é o seu parecer? Obrigado. Eu gostava de salientar que quando nós falamos da turbulência, ou seja, os conflitos que vão acontecer na adolescência, são o resultado de uma educação, ou seja, do cruzamento entre a educação que ele recebe na socialização primária, com os pais, não é? São as regras, toda aquela que ele aquela cara que ele vai receber de casa, não é? E quando ele passa para a socialização secundária, ele encontra uma outra carga, não é? Então, os conflitos, quando começam a carregar, para ele poder auxiliar, ou seja, conciliar entre aquilo que ele adquiriu como carga na socialização primária e na secundária, começa a acontecer os conflitos. Começa a confusão. A confusão começa a partir daí. Porque aqui ele procura se identificar. Exatamente. A questão da identificação. Então, eles começam daí. Então, o que vai acontecer
é que aqui nesse processo vamos ver que é a fase em que há muito, ele reflete muito. Agora já ele está numa fase, já não é criança, mas também já não é adulto, mas está num processo de transição de criancice e também para a fase de adulto. Então, ele vai começar a fazer questões, porque ele, tudo que ele for a falar, ele vai querer saber os porquês, onde, não é? E como. Então, este processo todo é aquilo que nós, como pais, achamos que há conflito. Ou seja, as crianças se tornam muito desafiadoras, não é? Mas porque ele agora está na fase de poder perceber as coisas na sua essência, na realidade. Então, o que vai acontecer é que, se não existir realmente o acompanhamento que nós estamos a dizer, é aí onde vai passar a se identificar para um certo grupo. Porque nós, quando falamos de socialização, encontramos que existem mecanismos para tal. Temos a questão de imitação, temos a questão da própria de aprendizagem, não é? Então, ele passa a identificação, que é a terceira. Então, ele passa a se identificar, passa a imitar, passa a aprender outros comportamentos. E esse processo de aprender, de identificar-se com outros comportamentos, é aqui onde nós, a sociedade, nós começamos a dizer este comportamento é desviante, de acordo com a identificação que ele fez, talvez de alguém, do amigo ou da pessoa mais próxima dele. Sim. Muito obrigado. Estamos aqui a acompanhar diversas abordagens. Caros telespectadores, não saiam daí. Voltamos já já, um breve intervalo. Está a gravar aí. Bem, estamos na segunda parte do programa Interações, mais uma vez para ouvirmos diversas abordagens. Sim, nosso convidado, não é? Qual é o papel da sociedade no comportamento dos adolescentes? Bom, dizer que a sociedade tem um papel crucial no comportamento do adolescente, de um certo adolescente, nesse caso. Por quê? O processo de socialização é um espaço onde o adolescente está inserido nesta sociedade. Ele é membro daquela sociedade e ele também é fazedor ou é um membro funcional daquela sociedade. Então, a comunidade se apresenta um comportamento bom. Se a comunidade onde o adolescente está inserido apresenta um comportamento negativo, aí há problema. Por quê? O bom, ele vai ser, ou a sociedade por si será espelho para aquele adolescente. Ou o adolescente vai se espelhar na sociedade para praticar boas coisas. Agora, se é mau, se o comportamento é mau, também o adolescente, porque está inserido naquela sociedade com um mau comportamento, ele vai se espelhar. Todas as ações que ele vai fazer, vai olhar no seu habitat, onde ele vive. Aquele local onde ele vive é que vai moldar o que ele vai ser futuramente. Então, é importante que a comunidade sempre pratique boas ações, sempre pratique boas coisas para ver se o adolescente possa ser ou possa imitar aquele tipo de ações que estão naquela comunidade para não se desviar do seu comportamento normal, do seu comportamento nato. Sim, senhor. Será que os pais deveriam interagir de uma forma direta na socialização secundária dos seus filhos, nesse caso dos adolescentes? Eu acredito que sim. Eles deviam agir de uma maneira direta para os seus filhos. Por quê? Se nós deixarmos que a criança vá só, diz que ela já está a passar para a fase da adolescência, então está para aprender muita coisa. Se você não vela pelaquela criança, o que é que está a fazer futuramente, ou o que é que ele está a fazer? No futuro, a criança vai ter um comportamento desviante. Quando você vai abrir o olho, já é tarde para tal. Então, há necessidade de você ser alguém vigilante para com seu filho. Sim. Seja pai encarregado de educação, seja pai daquela criança. Ou seja encarregado ou pai daquela criança.
Essas pessoas têm um papel importante na socialização secundária do certo indivíduo, ou da criança nesse caso. Porque é lá na socialização secundária onde este indivíduo passa a se desviar, passa a deixar, a quebrar aquilo que são as regras que existem na comunidade ou existem na sua própria casa para adquirir outro tipo de regra. Então, a importância de você controlar, saber com quem anda o meu filho. Há aquele ditado que se diz que diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, sim, senhor. É por causa desta situação, porque se eu deixo que o meu filho vá até a comunidade, ele se misture com pessoas de comportamentos duvidosos. Alguém que eu não conheço. O que eu vou esperar do meu filho quando estiver a sair de lá para a minha casa? Ok, ele não traz o seu amigo aqui em casa para eu conhecer. Qual é a amizade que o meu filho tem? Será que eu vou conseguir controlar o que é que ele está fazendo lá? Ou eu vou assustar, simplesmente ele já é, ou mais tarde já é um somático, alguém que já está lá a beber. Depois, a vizinhança é aquela que tem sempre um olho grande para ver alguma coisa, vai dizer, filho daquela casa, ele é um somático, ele é um bêbado. Então, é importante que nós tenhamos sempre atenção com os nossos filhos. Temos que estar de olho neles para ver o que realmente está a acontecer com eles. Sim. Sim, psicólogo Amêncio, qual é o seu parecer nessa... Bom, e em relação à sociedade, eu dizia primeiramente que o ser humano, não é, nasce nu. Sim, sim. E a sociedade é responsável por si só em incutir aquilo que são os hábitos e costumes, não é, do nosso dia a dia. O que isso vai dizer? O que isso vai resultar? Estamos a dizer que o comportamento, o resultado, o valor, crenças, não é? A cultura que nós temos hoje é o resultado da sociedade na qual nós estamos submersos, não é? Não posso falar, podemos dizer o seguinte, que se nós temos um menino ladrão, significa que no seio em que essa criança cresceu, falou-se de uma coisa chamada ser ladrão e ser bandido. Se nós temos alguém que é consumidor de drogas, por exemplo, é toxicodependente, significa que no seio da sociedade se falou e se pratica esse ato. Então a sociedade é força motriz em relação àquilo que são nossos, até no julgamento dos nossos comportamentos. Ela nos oferece as oportunidades, ela nos oferece as atitudes e por sua vez também ela nos julga. Não é? Ela nos julga. Vamos supor que estamos numa família, lá existem adolescentes, já começaram a ter aquela interação, não é? Na socialização secundária, já passaram da primária, mas agora estão na socialização secundária. Quais são as estratégias que os encarregados de educação devem aplicar de modo que essas crianças, o seu comportamento seja controlado, não possam ter um desvio no seu comportamento? Bom, eu diria primeiro dizer que a questão do comportamento, não é? Muitas das vezes é algo imprevisível, não é? Em que muitas das vezes nós usamos as pessoas como tal, usam a máscara, não é? Sim. E essa máscara muitas das vezes é difícil de detectar que trata-se disso e trata-se daquilo. Mas é muito importante, um dos mecanismos para mim mais importante é a questão do controle, é a questão de monitoria, na verdade, não é? E é preciso que os pais saibam que o relacionamento que o meu filho, a amizade que o meu filho vai ter com alguém, com outras pessoas, vão deixar um pouco de si, ou seja, vai influenciar no comportamento do mesmo. Eu gosto de uma abordagem de Sain, de um escritor, ele diz assim: as pessoas que passam por nós não nos deixam só, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, o que estamos a dizer? Estamos a dizer que qualquer pessoa que passa pelo nosso caminho, amigo, vizinho, ele vai deixar um pouco de si e ele vai levar um pouco de nós. Então, é preciso que, como encarregado de educação, os pais saibam disso, que é preciso monitorar os comportamentos, para saber como deve ser. E olhando, é preciso que os pais saibam que a questão do comportamento que os adolescentes vão apresentar, não apresentam talvez por mero acaso, não?
é que a fase, a composição, a complexidade da fase de transição da associação primária para a secundária é crucial e é complicado. É preciso reconhecermos isso. Às vezes nós acusamos os jovens, mas é preciso nós apoiarmos a eles a poderem passar daquela fase. Não é? E muitas das vezes aquilo que nós falamos que é uma fase decisiva em que muitos comportamentos desviantes acontecem na fase da adolescência. São pessoas que não conseguem transitar da fase da adolescência para a fase adulta de forma sadia. Passam ali, acabam criando vícios nesta fase, acabam criando comportamentos aversivos, comportamentos que vão nos comprometer, acabam caindo. Então, nas meninas, por exemplo, as gravidezes precoces, muitas gravidezes precoces acontecem na adolescência, não é? É a questão de dependência, toxicodependência. Quantos adolescentes estão na fase de toxicodependência? São inúmeros. A questão, por exemplo, mesmo de bandidagem, como está, encontramos muitos adolescentes que estão metidos nessa fase. Eles levam da adolescência e não conseguem superar, passam para a fase adulta. Então, é preciso acompanhamento, é preciso monitoramento de comportamento e sempre poder controlar. Porque o que vai acontecer? Por que eu digo que era difícil prever? Porque o adolescente tem a capacidade de poder manipular o comportamento. Ele apresentar em casa, dentro dos pais, um comportamento reto. Até o pai dizer, sim senhor, meu filho é um santo. Mas, por detrás de santidade, está uma bruxaria de comportamento que ninguém pode imaginar. Ninguém pode imaginar, sim. É. Sim, por lá. Bom, desculpa, poderia repetir um pouco a questão, talvez, para mim. Quais são as estratégias que se devem usar, não é? Que se devem aplicar para controlar o comportamento desviante dos adolescentes? Bem, dizer que há necessidade para tal que os pais sejam vigilantes. E o processo de monitoramento do comportamento dos nossos filhos tem que ser algo constante, não algo de relaxamento em que hoje fez ou esperou que a criança primeiro cometa uma irregularidade para depois chamar a atenção. Então, dia após dia, há necessidade de nós olharmos as nossas crianças, temos que criar espaço de diálogo para saber o que a criança realmente está a fazer, o que a criança está a deixar de fazer. E neste processo de diálogo, é dali onde também nós vamos conseguir ter aquela capacidade de avaliar o que essa criança vai falar. Porque em algum momento nós podemos tocar algo que está a acontecer lá em casa. Vamos perceber que aquela criança, só para nos trazer a resposta daquela questão ou daquele assunto que está a fazer, pode se tornar um pouco mais agressivo. Dali que nós temos que começar a monitorar essa criança. Alguma coisa não está bem nesta criança. Então, o diálogo é importante e este diálogo também deve ser de uma maneira conjunta. Não deve ser um diálogo que é feito simplesmente para meninas ou para rapazes. Nós temos que sempre dialogar com os nossos filhos da mesma maneira, educar elas da mesma maneira, para não termos que... Porque se nós formos a ver a nossa sociedade, em particular nas zonas rurais, os pais conversam mais com os rapazes do que as meninas. As meninas são daquelas que, quando chegam à fase da adolescência, algumas já submetem ao casamento, já submetem a gravidez precoce. Por causa desta situação, nós não estamos a ter capacidade, não estamos a ter espaço ou tempo suficiente para controlarmos os nossos filhos. Estamos a controlar, ou os pais se limitam simplesmente a velar pelos homens, ou deixam de velar pelos homens, vão velar simplesmente pelas raparigas, que depois os rapazes vão ter um comportamento desviante. São aqueles que já passam a viver uma vida má. Começam a consumir, começam a beber. Então, nós temos que ser sempre vigilantes com os nossos próprios filhos e ter um espaço de diálogo para tal. Sim. Em algum momento, existem aqueles pais, não é? Que têm seus filhos com um comportamento aversivo, mas os pais agora se rendem e levantam as mãos. Dizem, eu prefiro ele ficar a fazer sua vontade. Que conselho deixa para esses pais? E depois, existem também, não é? Determinados pais
em que, se for assim, em momentos de conselho ou de repreensão da criança, deixam mais para, ou melhor, o casal não conversa, um dos lados prefere se afastar para ser visto de boa pessoa, não é? Diz não, esse assunto é seu, você que é dono de casa, você quem deve tomar essas atitudes. Então, se a criança está assim, você que é o culpado. Que conselho deixa para essa família? Bem, dizer o seguinte que a criança é nossa. Sim, senhor. Nós não devemos nos render aos nossos filhos. Se nós nos darmos por vencidos pelas atitudes dos nossos filhos, não estaremos a fazer nada. Sim. Esta criança, certo dia, vamos acabar encontrando ela morta ou vamos encontrar ela na cadeia. Depois disso, o que é que você vai fazer? Então, há importância, enquanto ele for menino, colocarmos aquilo que é regra da casa. Essas regras não devem ser quebradas por ninguém. Não importa que idade a criança tem. Eu me recordo, vou trazer aqui uma abordagem, me recordo que um certo dia meu pai disse assim para mim: por mais que você esteja na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, até ter netos, se eu ainda estiver vivo como seu pai, eu ainda continuo a mandar em si. Eu é quem vou dizer, isto não está bem, isso está bem. Sim, sim. Então, por que ele diz isso? Porque ele, como pai, consegue perceber que algumas coisas não estão bem. Então, você como pai, tem que ter esta capacidade de você olhar para seu filho e dizer, isto não está certo. Não é o tempo de você levantar a bandeira branca, dizer a bandeira branca, dizer que eu me rendo, meu filho já está num nível que eu não vou conseguir. Não, temos que criar mecanismos para tentar salvarmos aquela criança, porque senão amanhã vamos perder aquela criança. Sim. Então não devemos deixar que a criança se perca mais, vamos lutar para salvar aquela criança. Agora, quando falamos de educação da criança, dizer que a mãe deixa ao cargo do pai ou o pai deixa ao cargo da mãe para educar a criança. A educação de uma criança é responsabilidade dos ambos. Tanto como o pai, tanto como a mãe. Sim. Eles devem educar as crianças da mesma maneira, não deve haver diferença. Sim. Se a mãe diz isto, é para ser cumprido. E o pai também se diz aquilo, é para ser cumprido. E nós, como pais, temos que criar condições de sermos amigos dos nossos próprios filhos. Sim. Os nossos filhos não devem nos ter medo como pai, mas sim obedecer aquilo que são as nossas regras. Se a mamãe disse aquilo, é para ser cumprido. O papai disse aquilo, é para ser cumprido. Agora, não é a criança fica em casa, só teme o pai. Porque a mãe já diz, seu pai quando vier, há de ver você. Não é assim. Tenha capacidade de educar aquela criança para ela saber respeitar a sua mãe, saber obedecer a sua própria mãe. E quando vir o pai tem que saber chegar em casa e encontrar que algumas situações já foram resolvidas pela mãe, ele se sentir aliviado. Não se sentir pressionado, porque as crianças, quando você sempre apresenta queixas para o pai, como mãe, apresenta queixas para o pai, dizer que o seu filho fez aquilo, como muitas das vezes quando a criança acaba cometendo um deslize, já não é filho da mãe, passa a ser filho do pai. Seu filho fez aquilo, ou se uma menina fez alguma coisa, o pai já diz, sua filha fez aquilo. Não. Os ambos são nossos filhos. Nós temos que educar eles da mesma maneira, sem colocar diferença. Obrigado. Sim, qual é o seu parecer, doutor Imêncio? Bom, como dizia, eu quero concordar. E realmente, quando nós falamos da questão da educação para os nossos filhos, é preciso que ambos, como família, não é? Que haja conexão, ou seja, não haja discrepância entre aquilo que a mãe vai falar e aquilo que o pai vai falar. E eles são capazes de avaliar, não é? Essas situações que eu dizia aqui, que um fala ao outro, o que muitas vezes resulta em a criança passa a valorizar um membro de família em detrimento do outro, não é? Porque ele sabe que não, quem resolve meus problemas é meu pai, não é minha mãe. Então, se o pai não está, ele não vai se comportar, porque sabe que a pessoa que endireita, que fala com ele, já não está. É preciso realmente que haja um clima dentro da casa em que todos sentem-se responsáveis da educação. Quando falamos da questão de educação, a família deve ser responsável, então os dois devem ser responsáveis
na transmissão de valores, atitudes, né? Que para a própria família. Agora, em relação à mudança do comportamento que falava, os pais que rendem-se, né? Há um provérbio que diz o seguinte, que o comportamento é como um relógio, não é? Por mais que o relógio fique estragado, mas já pelo menos por dia acerta 2 vezes ao dia. Então é como o nosso comportamento. Por mais que nós tenhamos um comportamento, mas acreditamos que nós podemos acertar pelo menos 2 vezes ao dia. Até mesmo como tem sido a atitude, nossos comportamentos no nosso dia a dia. Os pais, como pais, não podem se dar por vencidos porque o filho está nesse comportamento. É preciso lutar e é preciso marcarmos essa diferença. E é importante aqui salientar que a fase da socialização primária determina muito para o sucesso das fases consecutivas. Falo da fase da socialização secundária. O erro, qualquer lapso que vai acontecer na socialização primária vai influenciar negativamente ou positivamente na socialização secundária. Sim, muito obrigado. Considerações finais, tendo em consideração que já estamos mesmo para terminar. Bom, antes dizer muito obrigado pela oportunidade, também pelas aquelas pessoas que hoje criaram tempo para poder assistir nos seus trabalhos, não é? E dizer que a socialização secundária ela desempenha um papel também muito importante, ou seja, ela é uma conexão com a socialização primária. Porém, olhando a componente da adolescência, eles vão sempre procurar a quem podem se identificar. E essa identificação pode sair de fora ou pode ser dentro da família, mas isso vai depender da educação, de como esses valores serão transmitidos. Então, é preciso que o sucesso, para não termos delinquentes no nosso país, não termos delinquentes dentro das nossas casas, é preciso um trabalho muito importante, um trabalho árduo. Primeiro, na socialização primária, e é preciso que haja um acompanhamento muito forte, mesmo ao nível da escola, assim como ao nível da família, na socialização e secundária. E meu muito obrigado, até noutra ocasião, se Deus permitir. Muito obrigado, sim. Dr. Like, considerações finais? Bem, primeiro quero agradecer pelo convite que foi dado para discutir esse tema tão importante. Dizer que a grande importância do pai, ou dos pais nesse caso, é ser um vigilante em todas as ações dos seus filhos. Porque se não se tornarem vigilantes e no piscar de olho vamos perceber que os nossos filhos já não são mais aqueles mesmos que a gente mimava, aqueles que nós tínhamos orgulho quando eles eram ainda pequenos. Vamos perceber que a sociedade, ou na socialização secundária, acabou lhe dando uma outra opção para ele seguir na vida. Então há sempre necessidade de nós sermos vigilantes como é que os nossos filhos vão crescer e não deixarmos não deixar a sós. Então, temos que estar sempre a par em tudo quanto eles têm feito. E muito obrigado para o telespectador que se calhar hoje também deixou de a fazer para acompanhar este programa de hoje. Muito obrigado. Sim, estimados telespectadores, estamos mesmo na reta final do programa Interações, quinta edição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E para você que já se inscreveu, vai o nosso muito, mas muito obrigado. É só clicar aí no sininho embaixo para receber mais notificações. Interações sempre, mas sempre no ar. Não se esqueça, voltaremos na próxima semana, na segunda-feira, quando forem 18 horas. Muito, mas muito obrigado. FEMAS, Felix Media e Arte. Guarde os seus momentos com alta coloração a preço do seu coração. Felix Media e Artes. A coloração dos olhos de quem vem.